reportagem ou site de notícias coisas como: a produção de soja do Mato Grosso teve níveis altíssimos, mais do que o esperado, ou 7,5 quilômetros de lentidão no trânsito da Marginal Tietê em São Paulo, ou até mesmo que está tendo um grande aumento de motoboys em São Paulo. Sabe o que todas elas têm em comum? Que todas estão concentradas em uma região geoeconômica denominada Centro-Sul. Fique conosco até o final para entender melhor. Eu sou a aluna Natália, do IFMS Campus Ponta Porã, do curso Agricultura. A criação desse complexo regional foi proposta pelo geógrafo brasileiro Pedro Pinches, em 1967, levando em consideração os efeitos da industrialização no Brasil. Essas relações são importantes para compreendermos as relações sociais e políticas do país. Para entendermos melhor esse complexo regional, devemos começar por sua localização. A região geoeconômica do Centro-Sul abrange estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, uma boa parte de Minas Gerais, sul e sudeste de Mato Grosso e sul de Tocantins. Isso equivale a cerca de 2,2 milhões de quilômetros quadrados. Nessa área reside a maior parte de pessoas do país, cerca de 70%, principalmente as megalópolis São Paulo e Rio de Janeiro. As cidades de São Paulo e Rio de Janeiro são megalópolis bem conhecidas, mas existem outras cidades que se destacam nesse complexo regional, como Brasília, Curitiba e Belo Horizonte. Cabe também ressaltar que essa região recebeu grande quantidade de imigrantes provenientes do Nordeste no decorrer do século XX. Apesar dos avanços e do desenvolvimento econômico, é nessa região que se concentra a maior parte da renda do país. Portanto, trata-se de uma região extremamente heterogênea, porque ela possui uma economia tanto industrial quanto agrícola. Já que entendemos alguns fatores básicos, agora vamos ver outros fatores. Para isso, eu vou chamar o aluno Miguel. Olá, eu sou o Miguel. Já que começamos a falar sobre economia, vamos falar sobre os aspectos econômicos dessa região. A região centro-sul do Brasil é conhecida por sua grande diversidade econômica e turística. O turismo é uma importante atividade para a economia na região, dando destaque nas cidades históricas de Minas Gerais, as praias de Rio de Janeiro, os parques de Goiás e Mato Grosso do Sul, com as principais empresas atuando nas áreas de CVC, Azul Viagens, Visual Turismo, Filtour Viagens. A região centro-sul do Brasil tem uma forte presença da agropecuária em suas áreas interiores, sendo a criação de gado e a produção de café alguns dos produtos com maior destaque da história da região. Por isso temos a tão famosa época do café com leite, quando houve um predomínio da política nos estados pecuaristas de Minas Gerais e cafeicultores em São Paulo. Atualmente, o Centro-Oeste é uma área de intensa presença do agronegócio, principalmente na produção de soja. Além disso, é possível encontrar produção de cana-de-açúcar no norte do Rio de Janeiro e no Espírito Santo, que também fazem parte da região centro-sul do Brasil. Essa produção é importante para a economia da região, sendo responsável por grande parte da produção nacional de cana-de-açúcar. As principais empresas que atuam nesse ramo são Bunge, Cargill, Raízen na agricultura, GBS e Margrife na produção de carne bovina, suína e de frango. Bem como nas áreas costeiras, especialmente desde o estado de São Paulo ao estado de Espírito Santo, existe uma intensa exploração petrolífera. A atividade mineradora tem uma forte presença no noroeste fluminense e nos estados de Espírito Santo e Minas Gerais, sendo inclusive responsável pela origem do nome do estado, Minas Gerais. Por exemplo, temos Vale do Rio Doce, uma das maiores mineradoras em atuação no Brasil. Ambev, a maior cervejaria da América Latina, com diversas fábricas na região Centro-Sul. Embraer, fabricante brasileira de aeronaves comerciais, executivas, militares e agrícolas, com sede em São José dos Campos, São Paulo. Fiat, montadora de veículos que possui fábricas em diversos estados na região Centro-Sul, como Minas Gerais, São Paulo
e Paraná. Gerdau, empresa líder na produção de aços longos nas Américas e uma das fornecedoras dos aços especiais do mundo. A empresa tem unidades de vários estados da região Centro-Sul, como São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Petrobras, a maior empresa brasileira e uma das maiores empresas de petróleo e gás do mundo, com diversas unidades de produção na região Centro-Sul, especialmente no estado de São Paulo. Grupo Pão de Açúcar, uma das maiores empresas vagiristas do país, com forte presença na região Centro-Sul por meio de suas diversas redes de supermercados, hipermercados e lojas de conveniência como Extra, Pão de Açúcar, Açaí Atacadista e Minuto Pão de Açúcar. Magazine Luiza, empresa vagirista de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos e outros produtos, com forte presença na região Centro-Sul e sediada em França, interior de São Paulo. CVC Corp, maior grupo de turismo da América Latina, com sedes em São Paulo e Rio de Janeiro e presença em toda a região Centro-Sul. Raia Drogasil, rede de farmácias presente em diversos estados da região Centro-Sul, incluindo São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A região Centro-Sul do Brasil é uma das mais importantes em termos de transporte, com uma grande infraestrutura rodoviária, ferroviária e aérea, que a conecta com outras regiões do país e com o exterior. A seguir, vamos ver algumas das mais importantes empresas da região. Latam Airlines Brasil, companhia aérea sediada em São Paulo que opera voos de diversas cidades da região Centro-Sul do país. Gol Vias Aéreas, outra grande companhia aérea brasileira, também com sede em São Paulo e com forte presença na região Centro-Sul. Viação Cometa, empresa de ônibus que opera rotas intermunicipais e interestaduais com destaque para as regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro. Viação Itapemirim, outra importante empresa de ônibus com presença de diversos estados da região Centro-Sul, como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. Rumo Logística, empresa de transporte ferroviário que atua principalmente no transporte de cargas com destaque para a produção agrícola da região Centro-Oeste. A região Centro-Sul do Brasil é uma região rica em recursos enérgicos e abriga algumas das principais empresas do setor no país. Algumas das principais empresas de energia na região são Petrobras. Petrobras é a maior empresa de energia do Brasil e uma das maiores do mundo. Ela atua na exploração, produção, refino, transporte e distribuição de petróleo, gás natural e biocombustíveis. Engie. A Engie é uma empresa francesa de energia que atua no Brasil desde 1995. Ela possui diversas usinas hidrelétricas, térmicas e eólicas na região centro-sul do país. EDP Brasil. A EDP Brasil é uma empresa portuguesa de energia que atua no Brasil desde 1996. Ela possui usinas hidrelétricas, termoelétricas e eólicas em vários estados do país, incluindo São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Semin é uma empresa brasileira de energia elétrica que atua principalmente no estado de Minas Gerais. Ela possui usinas hidrelétricas, termoelétricas e eólicas, além de distribuir energia para milhões de consumidores em todo o estado. Essas são algumas das principais empresas que atuam na região centro-sul do Brasil. Há também outras empresas importantes como Electro, a ASTT, a Enel e a Neoenergia, entre outros. É também importante falar sobre outros fatores da região. Para isso, chamarei ao Edilson. A região Centro-Sul é conhecida pelo seu acúmulo de riqueza em grandes centros urbanos como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Porém, nessas mesmas cidades possui um grande contraste entre a distribuição de renda, o que gera um problema que é a desigualdade econômica. Um grande exemplo a ser demonstrado é esta imagem. Aqui podemos ver um grande exemplo da desigualdade social que temos na região Centro-Sul.
Existem várias razões que vão agravar este problema. Dentre elas está a falta de investimentos em educação, infraestrutura, falta de políticas públicas para melhorar o desenvolvimento econômico. Além disso, a grande concentração de poder e de riqueza em uma elite econômica. Para abordar esse problema, é necessário que o governo adote políticas que visem aumentar a renda e a produção econômica nessas regiões mais pobres. Com isso, investimentos em educação e infraestrutura seriam beneficiadores às populações. Outro problema que afeta a região Centro-Sul é o alto índice de desemprego. Por ser uma das regiões mais populosas que temos no Brasil, existem várias pessoas em situações de desemprego, além de que outros fatores agravam este problema. Além disso, um dos fatores que afetou o desemprego nessa região foi a Covid-19. Vários setores foram afetados e com isso várias pessoas passaram a perder os seus empregos. Além disso, vários setores foram particularmente afetados, como o da hospitalidade e o do turismo. Com isso, a demanda por trabalhadores foi reduzida drasticamente, tornando ainda maior o índice de desemprego na região Centro-Sul. Embora a favelização seja um problema comum em áreas menos desenvolvidas, na região Centro-Sul algumas partes podem se destacar ao processo de favelização. Cabe ressaltar também que em grandes centros urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro, a favelização é um fenômeno significativo. Isso ocorre principalmente nas áreas mais precárias e com menor oportunidades econômicas. A favelização pode ser agravada por alguns fatores, como a falta de investimentos públicos em conjuntos habitacionais, a falta de investimentos em transporte público e serviços básicos de infraestrutura. Aliado a esses problemas já descritos, temos o principal deles, que é a desigualdade social, que afeta boa parte de toda a população. Oi, meu nome é Rafaela e eu vou estar falando sobre desastres ambientais, como tivemos rompimentos da barragem em Brumadinho e Mariana. A barragem de Brumadinho foi uma barragem com rejeitos de mineração localizada no município de Brumadinho, em Minas Gerais, que se rompeu dia 25 de janeiro de 2019. O desastre resultou em uma enxurrada de lama tóxica que causou a morte de 272 pessoas, além de causar danos ambientais significativos ao rio Paraopeba e às áreas ao redor da barragem. A barragem de Brumadinho era operada pela empresa Vale, uma das maiores empresas de mineração do mundo, e as causas exatas sobre o rompimento ainda estão sendo investigadas pelas autoridades brasileiras. No entanto, o desastre levantou questões em relação à segurança sobre a mineração no Brasil e as práticas das empresas em relação ao setor do meio ambiente e das comunidades locais. O desastre em Brumadinho também gerou uma ampla discussão sobre o investimento em políticas públicas de proteção ambiental, monitoramento e fiscalização das atividades industriais e de mineração no Brasil. Além disso, ressaltou a importância de se garantir a segurança e os direitos das comunidades que são afetadas por essas atividades, bem como a necessidade de uma cultura empresarial mais responsável e sustentável. Já em Mariana, em novembro de 2015, uma barragem da empresa Samarco se rompeu, liberando uma enxurrada de lama que causou 19 mortes, devastou a vegetação nativa e poluiu os rios da região. O desastre afetou severamente a economia local, principalmente a pesca e o turismo, e causou um dos piores desastres ambientais da história do Brasil. Falando um pouco sobre incêndios florestais, a região Centro-Sul é conhecida pela sua rica biodiversidade, mas a ocorrência de incêndios florestais é uma ameaça constante à sua preservação. Em 2020, a região enfrentou incêndios em vários estados, incluindo o Pantanal, que é um dos maiores ecossistemas úmidos do mundo.